Pessoal, bom dia para vocês. Chegando aqui que ontem eu fiz um vídeo falando sobre a 9ª carta de Cristo e o Instagram, não deixou publicar o vídeo. Então, ele falando, eu fiz vídeos muito mais longos de uma hora e alguma coisa e foi pro ar. Ontem o vídeo tinha 46 minutos, o Insta cortou. Quer dizer, estamos proibidos de falar de Deus, né? Estamos sendo cortados, né? Literalmente falando. Então, gente, hoje eu vim aqui falar rapidamente que a carta de ontem, a 9ª carta de Cristo, falava sobre o que as religiões colocam em nossas mentes desde que a gente se conhece por gente, né? Então ele vem falando que quando ele esteve na Palestina, ele não pregou nada disso, ele pregou unicamente, exclusivamente o amor, né? Então ele não falou que deveriam ter religiões, ele pregou, ele preconizou que haveria o amor, somente o amor. E como eu digo que Jesus é o terapeuta maior do universo, né? É o melhor terapeuta do mundo, desse universo, eu falo porque as pregações, quando ele esteve aqui há 2000 anos atrás, ele mesmo fala que a igreja que fala e diz que ele é um Deus julgador, que é um Deus que pune, que é um Deus que traz pragas, né? Ele fala assim, eu só vim aqui falar de amor. Essa mesma igreja me matou, me crucificou de maneira horrorosa, de maneira violenta, lá há 2000 anos atrás. E que essas cartas aqui teriam pessoas que não acreditariam, teriam pessoas que duvidariam ou que fariam chacota de quem falasse delas. Mas eu fiz um propósito de falar delas. E eu fiz algumas lives falando de algumas cartas já. E a que veio para mim ontem foi a carta número 9, onde ele fala assim, quando vocês vão se libertar dessas mentiras que mostraram para vocês. Que você é um ser que não pode, que você é um ser que se você sair fora da casinha você vai ser castigado, ou que Deus mandará uma praga violenta, e que essa pandemia é uma praga de Deus, sendo que não é. Ele fala assim, tudo que está aqui foi criado por vocês. Por vocês. Então, tudo que está aqui, a violência, os assassinatos, está sendo criado na mente de vocês. Vocês estão projetando. E é nisso que eu quero entrar hoje, gente. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entra no mundo, né, da mecânica quântica, dos cientistas, porque eu tenho um cientista, um pesquisador, o Malê, que ele fala muito, se você for ver, você vai achar livros dele, o livro original dele é em espanhol, ele fala muito do duplo. O que é o duplo? É o que Cristo já falou numa das cartas que eu li para vocês. Então, eu queria ter lido essas cartas antes de a gente comentar sobre o duplo. O duplo quer dizer que nós vivemos em duas dimensões. Eu já falei na carta e vou tentar falar de uma maneira simples aqui para vocês. O que é o duplo? O duplo sou eu, a Maureen Suzy, que vive numa outra dimensão invisível, né? Nesse universo quântico. E o que o duplo faz, gente? O duplo, ele vai projetar tudo o que eu penso. Então, se a gente for falar da PEC, o que é a PEC? É o pensamento que cria a emoção, que cria o comportamento. Então, quando eu penso, eu crio uma emoção no meu corpo. E daí, a partir desse corpo, dessa emoção, eu crio um comportamento. Então, quando eu estou muito nessa vibe, que é o que Cristo fala numa das cartas, eu estou muito nessa vibe de morte, de desgraça, de miséria, de escassez, eu estou criando isso, estou criando comportamento em outras pessoas também. Sabe por quê, gente?
Quando você estuda, você se aprofunda no estudo para você ser uma terapeuta, você começa a entender que por onde nós passamos, nós estamos baixando programas de outras pessoas. Então, o que eu faço aqui na minha sessão de terapia é justamente fazer a ressignificação desses programas, eliminando o potencial negativo e colocando, né, fazendo com que a pessoa absorva e perceba o potencial positivo que ela pode viver. Por quê? Vou dar um exemplo. Como eu trabalho as medicinas emocionais também, e faço a constelação, sou consteladora, então tudo que está no universo está interligado nesse campo morfogenético, nesse campo morfológico. Então, se eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim chocante, porém eu acho que vocês vão entender. Se eu pensar aqui, olha, eu quero matar o meu amigo. Se eu tiver esse pensamento na minha cabeça, alguém do outro lado do mundo, ele vai baixar esse programa que é meu, ele vai aceitar esse programa e ele vai às vias de fato de alguma maneira. Deu para entender? Gente, a mecânica quântica, gente, ela está no universo. Ela não é uma mentira, ela está no universo. Tanto é que Cristo fala nas cartas dele, que nós vivemos nessas duas dimensões. E ontem, quando eu fui falar da 9ª carta de Cristo, o meu vídeo, a minha live tinha 46 minutos. Eu já fiz live muito mais demoradas. O Insta cortou. Por quê? Porque nós estamos sendo proibidos de falar de Deus, de falar de Jesus. Estamos sendo proibidos, coibidos de falar a verdade. Entendeu? Então, o Instagram cortou meu vídeo, minha live de ontem. Ele não deixa ir para o ar. Já tentei de várias maneiras. Eu não sei como que eu vou fazer. Se alguém aí tiver uma luz, me passe aqui, tá bom? Então, gente, hoje eu vim falar justamente do duplo, que é o duplo quântico, que é quando Cristo fala que nós vivemos em duas dimensões. E tem gente que ri, fala, é louca, a Maureen é louca. Não sou louca, não. Vocês já cansaram de ver vídeos aí, a falha na Matrix, não cansaram? Então, isso daí não é falha na Matrix, isso daí é porque eu vivo em dois universos, em duas dimensões separadamente. Então hoje eu vou explicar, porque Cristo falou na 9ª carta, que assim, quando vocês vão abrir a mente para entender que tudo aquilo que está escrito, que falaram que eu escrevi, é mentira. Porque os meus apóstolos escreveram, tem coisas verdadeiras e tem coisas que não são verdades. Porque eles precisavam se proteger do quê? Gente, da perseguição que tinha lá atrás. E ele fala, quando eu digo que vocês podem criar tudo, que vocês são co-criadores, eu não estou falando que vocês precisam fazer repetições ou que vocês precisam ficar mentalizando. Isso ajuda. Você olhar coisas bonitas ajuda, vocês pensarem coisas boas ajuda. Mas que vocês precisam se abrir, que vocês são o Deus que habita em vocês. E tudo podeis fazer em meu nome. Entenderam, gente? Então, quando eu falo dessas cartas, tá? O pessoal quer comprovação científica, né? Então, que tal vocês lerem? Quem gosta de ler, porque assim como eu já li, um cientista, Mallet, né? Jean-Pierre Mallet. Por que vocês não leem quando ele fala do duplo? Né? O nome do livro dele está em espanhol, se chama El Doble. Quando vocês leem, vocês se aprofundam na questão, vocês vão entender. Então eu vou explicar o que é a gente viver agora em duas dimensões e o que isso nos ajuda, tá? Então eu já cansei de falar aqui para vocês, gente, que o nosso corpo,
A maior parte dele é água, certo? Até aí tudo bem. Nosso corpo é água. Eu já falei para vocês também da experiência de Masaru Emoto que ele fez com a água. Quem não viu ainda, gente, procura no YouTube. Dr. Masaru Emoto, ele fez uma experiência com as moléculas da água. Então, quando eu falo que quando nós não temos cuidado com as palavras que nós falamos para outra pessoa, da maneira que nós falamos, né? Da maneira que nós nos referimos às pessoas ou às coisas, o que isso provoca no corpo do outro? De que maneira eu vou estar prejudicando a outra pessoa? E também falei, quando você emana o pensamento para outra pessoa, a sua frequência, a sua vibração, ela chega no outro de qualquer maneira. Ela vai chegar no outro. E aquilo vai vibrar nas moléculas da água do corpo dela. Pois bem, então, Malê se refere ao duplo quântico, que é o outro de nós vivendo numa outra dimensão. Nós não podemos ver, nós não podemos falar com ele, por quê? Porque aquele outro, ele vibra numa frequência muito maior e muito mais limpa que nós. Então, quando você começa a buscar a espiritualidade, o desenvolvimento seu, tirando da sua mente essas crenças negativas, limitantes que colocaram a vida inteira na nossa cabeça, dizendo que Cristo é um ser julgador, é um ser que castiga, é um ser que manda pestes. E quando ele fala nas cartas dele, não sou eu. Se vocês pararem para pensar, eu vim aqui ser o próprio amor. Como que vocês atribuem a mim as desgraças que acontecem no mundo, as pestes que acontecem no mundo, sendo que são vocês que estão criando e projetando para fora isso? Através do quê? Das coisas que vocês pensam, das coisas que vocês ouvem, das coisas que vocês veem. Então, quando eu falo assim, gente, cuidado com o que vocês escutam, o tipo de música que vocês escutam, cuidado com os pensamentos que vocês têm em relação às pessoas, cuidado com os julgamentos. Mas é difícil para nós? É difícil porque somos seres humanos. Mas o julgamento que eu faço do outro, o pensamento que eu tenho e reverbera, é a mesma coisa do exemplo que eu dei. Nós estamos nesse campo quântico morfológico. Gente, quando eu tenho pensamento, eu dei um exemplo aqui no começo. Eu penso assim, eu quero matar meu amigo. É um exemplo. Esse programa que está rodando na minha cabeça, alguém do outro lado do mundo vai baixar esse programa. Tá? Porque o meu pensamento, ele está reverberando no universo. Ele está fluindo no universo. Alguém vai baixar esse programa. E quando ele baixar esse programa, pode ser que ele vá às vias de fato. Então, eu sou culpada também pelo ato que foi cometido lá do outro lado do mundo. Porque eu estou pensando nisso. Tá, gente? Então, quando a gente não acredita nas cartas que Cristo escreveu, ou que ele fala, vamos procurar provas científicas, né, do que existe, né? Então, eu dou uma dica para vocês lerem Malê. Porque quando eu me propus a ler as cartas de Cristo, eu li Malê também. E tem muito mais coisas ali, gente, provada por Malê. Então, o que acontece? Vou explicar o duplo para vocês. Quando eu estou dormindo, gente, é a hora, porque o sono, ele diz, quando você fala assim, olha, quando eu estou com um problema muito complicado de resolver, ao invés de você ficar pensando, as avós da gente já falavam, vai dormir, põe a cabeça no travesseiro. O travesseiro é o melhor conselheiro. Só que não é o travesseiro que é o melhor conselheiro, é o nosso duplo. É aquele que está lá em cima. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos no sono paradoxal, nesse sono em que nossos olhos estão nessa vibração de mexer de um lado para o outro, nós estamos entrando num estado de contato, num estado de consonância com o meu duplo. E sabe o que o duplo faz?
Você está com aquele problema, você dorme com aquele problema, o nosso duplo vem, faz uma leitura da água do nosso corpo, porque ele é pura energia. E a água do nosso corpo, as nossas células, são pura energia. Então o duplo ele vem, porque ele está numa vibração muito maior do que a nossa. Ele faz uma leitura da água do nosso corpo e ele vai lá no futuro buscar uma resposta para aquilo. Tanto é que tem muita gente que fala, nossa, eu dormi, tive o sono, nossa, parece que clareou para mim. Parece que veio uma resposta. E se eu contar mais para vocês, hein? Que o nosso futuro vem antes do presente. Ele não é aquele que está lá, que não veio. O futuro a gente não sabe. Entende? Eu tenho feito live, gente. Eu falo assim, gente, pensa no presente, porque o futuro a gente não sabe. Mas agora eu posso, para quem tem assistido as minhas lives, eu posso dizer aqui que esse presente é o futuro que eu criei. Eu já criei. Esse aqui é o futuro. Foi criado. Então, gente, o nosso duplo, que é o meu eu que vive lá no universo, de uma forma de energia quântica que ele está lá, ele sabe tudo. E ele quer que essa consciência universal, que eu seja a melhor pessoa do mundo, que eu seja a coisa mais abundante e próspera do mundo. Então, aquele eu que vive na outra dimensão, que é o meu duplo quântico, ele quer que eu me dê bem nessa vida, porque ele também tem que se dar bem ali no vórtice, na outra dimensão. Então, quando eu estou dormindo, gente, preste atenção, crianças ficam acordadas 2 horas por dia e dormem 22 horas. Por quê? Os cientistas descobriram, através de eletrodos no nosso cérebro, né, que quando eles davam um comando, o nosso cérebro tinha meio segundo, ele já recebia antes. E isso quer dizer o quê? Quem recebia antes esse comando? Não era meu cérebro que estava funcionando. Quem recebia antes, meio segundo antes esse comando? Então, tudo leva a crer que era o meu duplo. Então, quando nós falamos assim, eu estou com um problema difícil de resolver. Nossa, minha vida andou para trás. Nossa, minha vida está parada, né? Então, tudo isso, já Cristo fala nas cartas, a tudo dai graças. Por quê? Porque tudo que nos colocaram na mente até hoje é mentira. E a gente continua acreditando nessas mentiras. Então, ontem, quando eu falei da 9ª carta de Cristo, o Instagram, cortou a minha live. Ele não deixa ir pro ar. E eu tenho live de mais de 1 hora, gente. E a live de ontem tinha 46 minutos. Então, quando nós não estamos falando estamos na mesma consonância do que as pessoas querem ouvir ou querem que a gente fale, eles, né? Então, hoje, gente, eu resolvi, em cima das cartas de Cristo, da 9ª, que foi ontem, onde ele fala, está chegando a hora de separar as cabras das ovelhas. Então, quando ele diz cabras das ovelhas, são as ovelhas, as pessoas que querem abrir a consciência e parar com essas crenças limitantes, acreditando que Deus veio aqui, que Cristo veio aqui, para ele ser um Cristo julgador. Ele falou, então como que o Pai, você acha que eu autorizava, como eu vim, a pessoa do amor, eu autorizava a igreja a fazer sacrifícios com animais que eram puros? Vocês acham que eu autorizava isso? Sacrifícios com pessoas? Eu que vim falar do amor e que curava através do amor, vocês acham que eu vim nesse mundo, que meu Pai permitiu que eu viesse para autorizar sacrifícios, né? Derramamento de sangue? Isso são vocês. Vocês projetam e criam essas coisas. Então, tudo que está acontecendo no mundo, gente,
Nós aqui estamos projetando. Então ele avisa que está mais do que na hora da gente mudar o nosso pensamento. E como que nós entramos em consonância com o nosso duplo quântico? Pensamentos bons, ouvir coisas boas, ler coisas boas e não ter julgamentos de forma nenhuma. Então, como nós somos humanos, é complicado, né? Porque o tempo inteiro o nosso ego está no julgamento, só que nós não podemos viver separados do nosso duplo, nem do nosso ego, né? Então, esse duplo quântico, ele está ali, justamente nós temos que controlar isso em nós. Ai, alguém duvida que a Maureen está falando, ai, a Maureen está insana, está doida, está louca. Pega o livro de Malê, o cientista, pega as cartas de Cristo. Ele mesmo fala, Cristo, vocês ouvem, vocês escutam os políticos, mas vocês não escutam a Deus. Vocês não têm ouvidos para Deus, para Cristo. Então ele fala, e quando vocês querem comprovação do duplo, que nós vivemos em duas dimensões, pega o livrinho em espanhol de Malê e vai ler. Lê lá o duplo quântico. Então Malê fala que quando nós dormimos, que as crianças são sábias, porque elas ficam 2 horas acordadas enquanto crianças e permanecem dormindo 22 horas. Por quê? Porque é onde o duplo vai buscar e vai trazer. E o duplo busca de que maneira? Quando nós estamos dormindo, né, nós temos que ter um sono bom, o duplo vem, faz a leitura da água do nosso corpo, ele vai lá no futuro, ele pega o que é melhor pra gente e de repente se ele vê alguma coisa lá que vai dar ruim, ele busca uma outra coisa e traz para você. E de repente alguém fala assim, poxa, mas eu pedi para ser rica e ele me deu a falta de dinheiro, ele me deu a pobreza, ele me deu a falta de trabalho. Então as pessoas não entendem que de repente foi essa situação que ele criou para você poder co-criar uma nova ali, estar dentro de uma situação a qual eu estou querendo, eu estou pedindo. Então, às vezes, gente, fica meio complicado entender isso, né? Só que assim, a leitura eu faço uma vez, eu faço 2, eu faço 3, assim como as cartas de Cristo. Eu tenho feito 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque a gente precisa sair dessa vibe da Matrix, gente, porque já está findando o tempo. Então, quando Cristo fala na carta, está chegando a hora de separar as ovelhas das cabras. As ovelhas das cabras, ele está fazendo uma analogia. As ovelhas são aquelas que ouvem o que ele fala, que acompanham, não eram as ovelhas que acompanhavam Jesus. As ovelhas são aquelas que abriram a consciência, que estão entendendo que musiquinha ruim, que pensamento ruim, que julgamentos ruins, que atitudes, comportamentos ruins já não cabe mais. E está findando o tempo, ele fala. As cabras são aquelas que não dão ouvido, que falam assim, ah, isso não tem nada demais. Ah, isso é coisa da tua cabeça. Deus. É mais ou menos isso. Deus. Então, as cabras são aquelas que não perceberam ainda, que não estão querendo desenvolver a parte espiritual, é aquelas que não querem crescer como consciência universal, consciência do ser, e acha que as atitudes e comportamentos, gente, estuda o PEC. PEC, o que é, gente? O que é PEC? Pensamento, emoção e comportamento. O meu pensamento, ele vai estar intimamente ligado à minha emoção vai estar ligada aos meus comportamentos. Então eu mostro, né?
Quando o meu pensamento ele está influenciando a minha emoção influencia o meu comportamento. Então, o que Cristo pede nas cartas? E o que é o duplo e quântico também fala. Tenha pensamentos bons, faça leituras boas, ouça músicas boas, tenha comportamentos bons, não tenha julgamentos. Porque assim você conquista e abre-se portas para você estar indo além do que você precisa, né? Então, quando Cristo fala, está findando o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a gente não sabe quanto é esse tempo e quanto está chegando esse tempo. Nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 20 anos. Nós não sabemos, mas o que nós estamos fazendo para sermos melhores? Eu estou assim tendo ódio das pessoas, eu estou pondo meu ódio para reverberar no universo, Então, de Cristo fala claramente, eu não vim aqui para pedir o sangue de ninguém, são vocês que estão fazendo isso. Então, se existe assassinato, se existe miséria, se existe pobreza, se existe analfabetismo, políticos ruins, somos nós que projetamos isso falando incansavelmente. Nós só temos políticos que roubam o nosso país. E é isso que acontece. Só temos políticos que roubam o nosso país. Nós só temos políticos que deixam o povo na miséria. E é o que a gente tem, miséria. E pessoas que fazem ainda mais para estarmos na miséria. Então, nós temos pessoas que querem fazer o bem, mas o pensamento coletivo não está ajudando. Quando nós temos essa consciência coletiva contra, querendo mal, querendo, o escuro, é nós que estamos projetando isso no nosso mundo, gente. No nosso mundo, não é nem no nosso país, é no nosso mundo. Então, para quem assim tem dúvidas sobre as cartas que Cristo escreveu, sobre comprovações científicas, né? Vão ler. Pega, eu sugiro assim, comecem a ter um nível intelectual melhor e maior. Vão ler, não tenham preguiça de ler. Pega o livro de Jean-Pierre Mallet e leiam. Quando ele fala, gente, o nosso universo é um mistério. Deus é um mistério. Não é verdade? Só que assim, as coisas que nós achamos que são complicadas são tão simples que tem gente que acha que é até absurdo, de tão simples que é. Eu, muito tempo atrás, eu achava tudo muito complicado. E hoje, quando eu vejo, eu falo, gente, eu tenho que fazer isso, só. Eu tenho que, Cristo pede, como é que você entra em contato com a fonte do ser? Deixando um dia, você faz, você às vezes gasta várias horas na frente de uma televisão, e isso, gente, eu vou contar para vocês, né? Que na televisão, no rádio, eles colocam frequências para deixar o povo preso naquela frequência. Você não consegue deixar a TV. Aqui na minha casa, eu tenho uma TVzinha aqui na sala, mirradinha, michuruquinha. Faz 3 anos já que não ligamos TV aqui em casa. Faz 3 anos que eu não ligo, não vejo, não assisto. Quando muito eu assisto um documentário no meu notebook, documentário a respeito de coisas que agregam, tá? Porque tem um pessoal, até da Disney, tem um cara da Disney que fala que em algumas frequências até de desenhos da Disney, olha como o globalismo, olha como as pessoas em prol do enriquecimento, elas colocam, nós estamos sendo manipulados desde que nós nascemos. Então eles já colocam uma frequência, eles
viram que no cinema, gente, quando você entra no cinema, isso eu falo, né, nos cursos de gestão, quando você entra no cinema, você sente determinados departamentos, você sente cheiros diferentes, não é? Você acha que é o cheiro do lugar, não é o cheiro do lugar. É proposital, é um aroma trabalha-se através da aromaterapia. O cheiro de pipoca exala pelos ares condicionados do cinema, do local. Por quê? Para você ter aquele ímpeto. São colocadas imagens, reflexos rápidas, né, que você nem consegue ver, mas o seu subconsciente capta numa velocidade impressionante. Os seus olhos captam numa velocidade. Então, viram num determinado filme de Walt Disney que foi colocado imagens muito rápidas da Coca-Cola. E eles fizeram uma pesquisa, uma experiência. Então, eles colocaram filmes com frequências e sem frequências e sem nada. E eles perceberam que a turma que saía do cinema ia beber água, porque quando eles colocaram determinada frequência no filme e a imagem rápida da Coca-Cola, eles perceberam que o povo consumia Coca-Cola de uma maneira absurda. Então são imagens. É a mesma coisa que o SBT faz com o Jequiti. Vocês já pararam para ver? Eu não vejo mais, mas são imagens subliminares. E eu trabalho isso com os meus alunos em cursos. Então, você está assistindo um filme e aparece lá, bem rápido, Jequiti. Isso fez com que o público começasse a deixar Avon e comprasse mais Jequiti. Então, pessoal, nada é por acaso, nada. Vocês estão ouvindo, de repente, uma música lá de, sei lá, sertanejo, MPB, ou vendo um filme da Disney, tem frequências, tem mensagens subliminares, tem um monte de porcaria. Mas olha, eu fazia meu filho, minha filha, meu outro, assistir filme da Disney. Só que quando você começa a abrir sua mente, começa a estudar, gente, você fica quase louca mesmo. Você fala, não quero mais pensar nisso, porque quanto mais você vai estudando, mais você vai vendo o que eles vão fazendo você acreditar que é verdade e que não é, que é tudo mentira. Então, pessoal, quando eu falo do duplo quântico, eu trabalho enquanto terapeuta tirando esse potencial negativo da pessoa e fazendo com que ela perceba o potencial positivo que existe ali, naquele momento, naquele sentimento, naquela emoção que ela tem. Então nós, enquanto terapeutas, nós temos uma responsabilidade muito grande em cima dos nossos clientes. Entenderam? Nós temos uma responsabilidade muito grande. E quando eu trabalho isso no meu cliente, gente, é de inteira responsabilidade minha, o que eu estou colocando ali. Não é verdade? Então, não tenham dúvidas que nós vivemos em duas dimensões. E como Cristo falou, e Malê explica, o nosso duplo quântico, quando nós temos um problema, leve ele, vai dormir. Porque só pergunte, é o que eu vivo falando, jogue a pergunta para o universo. Porque o duplo quântico, ele vai lá e para ele tem inúmeras possibilidades. São inúmeras possibilidades que ele vai trazer para você. Basta você acreditar. Você tem que acreditar. Agora, se você brinca, dá risada, né, entra na vibe de, olha, aquela dona lá da Emocer tá ficando doida, né? Quando você não acredita, você não está acreditando nem no que Cristo está falando para você, que é o maior terapeuta do universo, hein? Você não está nem acreditando no que Cristo está falando para você. Então, o nosso duplo quântico, gente, ele está vivendo ali, ó. Ele está ali no universo. Ele está pairando ali, ele está junto de você. E ele quer que você se dê bem aqui. Mas como que eu me dou bem? Mudando o jeito de pensar. Trazendo pensamentos. Nós temos que mudar o mundo, gente. Vocês estão entendendo? Eu não posso pedir para o meu duplo quântico assim, olha, eu quero ficar bilionária. Não. Porque a intenção é que eu peça
alguma coisa que vai ser boa para mim e para o coletivo. Tudo que eu vou receber tem que ser para mim e para o coletivo. Eu não posso mais ficar naquele egoísmo. Eu quero ficar mais rica que a minha vizinha. Eu quero ter mais dinheiro do que não sei quem. Não, nós temos que estar... A consciência universal, gente, é a consciência do coletivo. Porque eu vivo no coletivo. E que todas as minhas atitudes, comportamentos aqui, eles vão gerar algo em alguém do outro lado do mundo. Que foi o exemplo que eu dei no começo da live. E que eu nem sei se essa live minha, ela vai pro ar. Porque quando fala-se de coisas que, né, que não estão politicamente em consonância, você é cortada. Assim como eu fui ontem. Então, gente, para quem ouviu aqui, não sei se interessa a vocês serem separadas como cabras ou ovelhas. Não sei. Então, para quem for de interesse, eu digo que as lives que eu tenho feito a respeito das cartas é para um público específico, para aquele que quer ouvir, para aquele que é ovelha. Porque eu estou me sentindo muito bem falando de Cristo, né? E essa felicidade que traz uma abundância diferente, que não é aquela abundância e prosperidade do dinheiro, mas uma abundância de felicidade, uma abundância de... Peraí que estão ligando aqui para mim, deixa eu recusar aqui. É uma abundância de satisfação, sabe? De você estar bem consigo. É uma abundância de segurança, de amor. É um amor que inunda a gente. É um amor que preenche. Sabe, aquele amor que eu falei nas outras cartas, que existe o amor humano e o amor universal. Eu sinto aquele amor porque fica aquela lacuna, aquele vazio dentro da gente que o amor humano não preenche. É só o amor universal que preenche, né? Então, quando eu falo dessa abundância, essa abundância que cresce dentro da gente, que jorra como uma fonte, que é a fonte do ser que Cristo fala. E eu quero estar cada vez mais imbuída dentro disso, dessa fonte. E eu quero usar o meu trabalho como terapeuta cada vez mais, porque Jesus já fala: vá e faça o que eu fiz. Porque Deus habita em você. Então tudo que eu fiz, porque lá atrás também, vocês acham que Jesus, ele não vinha com aquele, ele vinha, tirava do pensamento das pessoas esse potencial de negatividade, de coisas ruins, limpava aquele HD e colocava ali um potencial novo, um potencial de vibração, um potencial de cura, que ela podia se curar. E é isso que eu faço aqui. Eu não faço a cura para ninguém, eu não promovo a cura para ninguém, mas eu ajudo as pessoas a terem esse pensamento, a elas acolherem esse pensamento, que a cura está dentro de você e você pode. E você pode, de alguma maneira, se curar, ser a própria cura. Entenderam? Então é isso que eu faço aqui. E cada vez que eu leio mais as cartas de Cristo, e cada vez que eu leio, né, o livro de Malê, tá em espanhol, vamos treinando espanhol, gente. Sabe? Cada vez mais eu me sinto menorzinha. Eu falo assim, gente, ninguém sabe tudo, né? E cada vez eu aprendo mais. E é isso que a gente tem que fazer, gente. Nós temos que absorver o conhecimento. Eu espero que aqui eu esteja passando um pouco de conhecimento para vocês. O pouco que eu tenho. Porque, nossa, é muito vasto o universo desse conhecimento. E é muito grande esse universo, gente. Não vamos ficar só no mental, não.
Sabe? Quando as pessoas falam, tá tudo aqui dentro da mente, tá muito além da mente, tá muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente pensa. Entendeu? É um mundo muito grande, é muito vasto que a gente tem para aprender. E quando a gente perceber, quando vocês perceberem que nós temos, vamos mudar todo dia nosso pensamento, né? Quando eu acordo, gente, eu falo uma frase assim, ó: obrigado, gratidão, Senhor, gratidão, Pai, por todas as minhas riquezas. Todo dia, antes de dormir, antes de levantar. Quando eu levanto, né, acordo, tô com a mente tranquila. Então eu falo: gratidão, meu Pai, por todas as riquezas que eu tenho. Gratidão por todas. Vou repetindo. Gratidão por todas as... Até você sentir no teu coração de verdade. Quais são as minhas riquezas, gente? É dinheiro? Olha a minha volta, tudo que eu tenho, né? Olha meus filhos com saúde, olha meus netos com saúde, olha meus pais com saúde, meus irmãos, meus amigos. Olha meu armário cheio de comida. Olha o café da manhã. Meu café da manhã teve café, leite e pão. Agradeço ao meu Pai a todas as riquezas que eu tenho, porque tudo isso são riquezas, tudo isso é prosperidade, tudo isso é abundância, né? E quando nós começamos a ter essa percepção que tudo isso é abundância e prosperidade, que não é só o dinheiro, né? A gente começa a se abrir, a crescer. Quase que o seu corpo energético não cabe mais. Eu tô começando a pensar assim, sabe, gente? Quando o meu corpo energético já se sentir apertado, já quiser assim rasgar esse boneco, esse avatar, é a hora do meu desencarne. Eu acho que é essa sensação que as pessoas sentem. Sabe, o teu corpo energético não cabe mais nesse boneco. Daí é a hora que o seu corpo quer sair, quer fluir. E é a hora que, acho que ele lá em cima fala: tá na hora, filha, venha. Mas a gente vai ter medo disso? Eu prefiro ir ao encontro, ao retorno da nossa casa com sabedoria, com clareza, com amor ao outro, entendendo o outro, ajudando o outro, do que ir na ignorância de não ter feito nada, de não ter construído nada. Eu vim aqui para colocar 3 seres nesse mundo. E eles se desenvolverem como seres individuais que são. O meu propósito, a minha vinda foi para usar o meu ventre para isso. E a partir disso, eu espero que esses 3 seres, tenham um desenvolvimento espiritual magnífico, que eles possam vibrar a mais alta energia. É o que eu espero. Esse choro não é de tristeza. É de alegria. Porque Deus fez que eu visse o quanto
eu fui importante nesse momento. Porque por muito tempo, eu pensava que eu não tinha valor. E ele me fez ver. Que eu fui a mais bela ferramenta para esse momento. E é isso, gente. Eu espero. Desculpe as lágrimas, a emoção, mas faz parte. É uma live ao vivo, faz parte. E eu espero que eu tenha sido um pouquinho de contribuição para vocês aí. Gratidão, gratidão. Sempre. Até a próxima. Lembrando, gente, que amanhã vou estar no Expo Bazar. Meu espaço é Emuser. Gostaria muito de coração que muitos de vocês fossem lá me conhecer meu trabalho e o trabalho dos meus colegas que vão estar lá, que são vários segmentos. E eu quero, conversar pessoalmente, porque conversando pessoalmente a gente sente a energia do outro, a gente está mais perto, né? Nós somos seres humanos e nós precisamos do calor das pessoas também, tá bom? Então, quem não assistiu essa live, se for possível, as cartas que eu estou falando, quem puder compartilhar com as pessoas, eu vou estar imensamente grata. Porque eu acho importante que as pessoas ouçam também, mas é lógico, vão ser pessoas específicas e que estão antenadas nisso, que já estão numa frequência antenada nessa vibe aqui, tá bom? Então, gratidão, gratidão sempre, gente. Muito obrigada. Até!